Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor para cada um de vocês. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, não é? Nessa manhã nós vamos estar meditando mais uma vez na palavra do Senhor nesse domingo. Hoje é a última lição, né, desse trimestre. Fechamos com a 13ª lição. A partir do próximo domingo nós iniciamos uma nova lição. Ainda não temos perspectiva de voltar a fazer as nossas escolas bíblicas dominicais no nosso templo, né? Ainda não tivemos liberação para isso, mas vamos continuar perseverando em aprender de Deus, né? Aprender a respeito, acerca do nosso Deus e da vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Nós vamos esperar alguns minutinhos até que os nossos irmãos, as nossas irmãs tenham entrado aí, para que nós possamos iniciar a nossa lição, né? Aleluias. Vamos ver aqui se a gente consegue acessar o vídeo. Agora eu perdi aqui a lição. Hoje nós temos nosso culto drive-in à noite, né? A partir das 18 horas. Eu gostaria de contar com a presença de cada um de vocês, e que vocês pudessem estar lá, para que juntos nós possamos exaltar, engrandecer, adorar o nosso Deus, para que nós possamos crescer em graça e crescer em conhecimento. Que Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial nesse domingo, o primeiro dia da semana, né? Culturalmente, o dia do Senhor passou a ser o primeiro dia da semana, né? Culturalmente, aqui no Brasil, nós temos esse gancho, né, de tirar o primeiro dia da semana para cultuarmos ao Senhor. Então hoje é o dia do Senhor. Amém, queridos? Nós já temos algumas pessoas presentes, alguns dos irmãos presentes. A pastora Lucimar já está aqui. A nossa irmã Lurdilene também já está aqui. O nosso diácono Leonardo também já está aqui. A nossa irmã Luana Soares, seja bem-vinda, Luana. Já está aqui conosco para a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos iniciar com uma oração ao Senhor. O nosso irmãozinho Bruno Bispo também chegou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, participem, coloquem as suas considerações, coloquem os seus raciocínios aqui, as suas questões, né? Às vezes você quer contribuir com a aula, contribua, coloque aí o que você pensa a respeito do assunto. E se você tem alguma dúvida, também você pode estar participando, né? Tirando dúvidas, mandando seus questionamentos, tá bom? O pastor Leonardo também está conosco, que bênção. E nós vamos aqui dar início à nossa lição, ok? Ministério Semearte, a nossa irmãzinha Anne está conosco também. Seja bem-vinda para esta aula. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor nessa manhã, amém? Senhor Jesus, Deus amado, eu entro, Pai, em Tua presença nessa hora. Nós estamos aqui felizes em poder participar, Senhor, da Tua lição, do Teu aprendizado, da Tua ministração através do Teu Espírito, através das Tuas Escrituras, Senhor. Abre os nossos corações, abençoa as nossas vidas, para que nós possamos juntos, Senhor, crescer em conhecimento e, consequentemente, crescer em graça. Porque à medida que Te conhecemos, Senhor, estamos mais próximos de Ti. Deus amado, nos abençoa de uma forma especial, plantando a Tua palavra em nossos corações. Nos dá um dia extraordinário, um dia maravilhoso. Incomoda aquelas pessoas que ainda estão dormindo, Senhor, para que elas possam também participar e aprender, Senhor, um pouco mais de Ti. Abençoa, Senhor, a nossa campanha da Igreja Solidária hoje. Abençoa, Senhor, a nossa campanha do agasalho.
e faz, Senhor, com que possamos estar a cada dia mais fortalecidos, a cada dia mais próximos, Senhor, do centro da Tua vontade. É o que nós te pedimos e engrandecemos nessa manhã, Senhor. Amém. Irmão Gessé, seja bem-vindo a essa sala de aula também. Que bom que o Senhor está conosco, irmão Gessé. Deus te abençoe. A nossa lição nessa manhã, ela vai falar a respeito da batalha espiritual e as armas do crente. Uma lição muito relevante para nós. Porque a batalha é contínua, a batalha é permanente. E nós precisamos saber quais são as armas, né, que nós temos para usar nessa nossa caminhada, nessa nossa luta, né, diária contra as hostes malignas, contra o mal, e com certeza vai ser especial para nós nessa manhã. Então, a lição de número 13, o título da lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Os tópicos são 3, que serão o preparo espiritual do crente para a batalha, conhecendo o campo da batalha espiritual e as armas espirituais indispensáveis ao crente. Irmão Gessé saiu do nosso grupo da igreja. O senhor quer que nós coloquemos o senhor novamente no grupo? Não sei o que houve, mas eu vi, acho que foi ontem à noite, ou foi ontem de dia, que o senhor não estava, o senhor estava saindo do grupo. Se o senhor quiser voltar para o grupo da igreja, não sei se teve algum problema no celular, parece que foi troca de celular, alguma coisa assim, mas fala conosco, nós vamos colocar o senhor de volta, tá bom? Irmã Lídia, a paz do Senhor, querida, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? O texto áureo nessa manhã nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe também está no livro dos Efésios, no capítulo de número 6, são 10 versículos, do número 10 ao número 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A nossa introdução diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade, nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Queridos,
Essa luta ela não é fácil, né, queridos? Essa luta não é fácil. É uma luta que muitas vezes nós estamos travando contra forças que nós não enxergamos, não vemos. Muitas vezes nós estamos nos defendendo de ataques que nós não sabemos de onde vem. O inimigo é muito astuto, o inimigo é muito inteligente, o inimigo ele não descansa, ele não dorme, ele não para. E nós, a todos os momentos da nossa vida, estamos sob um ataque espiritual nas nossas vidas. Aí o inimigo não consegue, muitas vezes, te abalar, te desequilibrar nessa caminhada. Ele usa pessoas que você ama, que eu amo, para que essas pessoas desestabilizadas nos desestabilizem, né? Essa semana, na sexta-feira, anteontem, eu estive na nossa sede ministerial. Nós fizemos uma transmissão ao vivo, lá eu, pastor Ruimar Fonseca, no Adet Play. Eu gostaria que vocês entrassem no Adet Play, que vocês pudessem assistir a última transmissão do programa Café com o Pastor. Foi a transmissão de sexta-feira. Nós falamos sobre família. E a gente percebe que às vezes é o marido que derruba a mulher. Às vezes é a mulher que derruba o marido. Às vezes um é mais fraco espiritualmente do que o outro. E se permite ser levado, não é, para um caminho ou para uma armadilha do inimigo. Então, essas artimanhas de Satanás, elas estão sempre presentes na nossa vida. Às vezes são os filhos, né? Às vezes são os filhos que a gente está lutando com eles todos os dias, e os filhos sempre dando problema, e o filho some na hora do culto, e o filho some na hora do trabalho da igreja, e o filho some na hora da adoração, e perturba a paz da família. Então são artimanhas e estratégias que o inimigo tem utilizado. E nessa lição de hoje, nós vamos aprender um pouco a respeito de como nós vamos nos defender, ok? Como nós vamos nos preparar para sairmos vitoriosos dessas batalhas, ok? O irmão Lacerda respondeu aqui. Estou com outro contato, me desculpa, filha do pastor do João Carlos, me adicionou na mesma hora. Ok, meu irmão, que bom. Depois eu vou adicionar o seu novo número na nossa lista para que o senhor possa estar recebendo, né, os convites, as informações que eu tenho passado aí para a igreja. Irmã Mira, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus, tá bem? O nosso irmão Lucas Eduardo também está conosco. O primeiro tópico é o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A aplicabilidade das palavras de Paulo na nossa vida são muito contundentes, não é? Ele fala assim, fortalecei-vos no Senhor. Quer dizer, o Senhor é a nossa força. Nós conhecemos muito bem essa expressão também. Mas é como se esta força... Eu vou fazer aqui uma analogia, tá bem? Quero que você entenda, uma alegoria para você entender. Quando nós nos alimentamos fisicamente, nós ficamos fortes, né?
Às vezes a gente está com fome, às vezes a gente percebe pessoas que não se alimentam direito, são pessoas fracas, que têm um perfil, né, fraco, são suscetíveis a enfermidades e tal. Mas a pessoa que se alimenta bem, essa pessoa é forte, é vigorosa, ok? O apóstolo Paulo fala assim, fortalecei-vos no Senhor. É como se fosse, por exemplo, o alimento que nós temos disponível em casa. Nós vamos até lá, nós tomamos desse alimento, nós preparamos esse alimento, nós comemos desse alimento e fortalecemos o nosso corpo físico. Se fortalecer na força do Senhor não é diferente. A força, o Senhor está disponível para aqueles que o buscam. É isso que nós temos que entender. Assim como nós buscamos outras coisas que fortalecem a nossa vida, atividade física, uma alimentação saudável, ingerir água todos os dias, nós precisamos buscar em Deus em diversos aspectos o seu poder, para que esse poder possa nos fortalecer espiritualmente. Amém, queridos? Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente nas astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Quer dizer, queridos, quando nós estamos com o nosso pensamento voltado ao Senhor, nós estamos em uma condição espiritual forte. Somos fortalecidos por essa prática de intimidade, de conversa, de diálogo constante com Deus, não é? E nós precisamos vigiar. Essa prática de oração constante, ela nos proporciona a possibilidade de quê? De estarmos com os nossos pensamentos voltados ao Senhor constantemente. Isso implica em quê? Em que quando somos provocados, o nosso primeiro pensamento é Deus. Nós estamos em Deus, nós estamos na força do Senhor. Chegou uma provação, chegou uma tentação, chegou algo que me desvia, né? Das práticas que me aproximam de Deus. Eu estou sendo provocado ao adultério, estou sendo provocado à pornografia, eu estou sendo provocado à mentira, eu estou sendo provocado ao roubo, eu estou sendo provocado às drogas, eu estou sendo provocado à murmuração. Mas se o meu pensamento está em Deus, nós nos fortalecemos nele para resistir e para sermos vigilantes nesses aspectos. Para que nós possamos resistir e para que nós sejamos vigilantes no momento em que nós somos tentados, nós somos provocados, ok? Então vamos lá. Conhecendo o campo de batalha espiritual. Vamos ver se tem alguma participação aqui dos irmãos. Se você já teve alguma experiência em que você foi provocado, que você foi provocada, e que esse costume, esta condição de oração constante te livrou, te libertou, compartilha com a gente aqui. Fala pra gente, olha, pastor, eu passei por um momento assim, assim, assado, eu vou ler aqui, vamos edificar a vida dos irmãos, das irmãs, nessa manhã com o nosso testemunho, não é? Vamos edificar a vida dos nossos irmãos nessa manhã, através de testemunhos nesta palavra. Escreve aí nos comentários e eu vou ler, ok? Esse teu testemunho aqui para os irmãos, para que os irmãos possam ser edificados, tá bom? Conhecendo o campo de batalha espiritual. Vamos lá. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços
com o propósito de destruir a igreja de Cristo, né? A gente já vem falando a respeito disso, né? Queridos, eu quero entrar aqui num assunto com vocês, mais para os obreiros, né? Mais para os líderes. Eu sempre tive isso comigo. Ontem eu estava na igreja, nós estávamos na igreja, lavando, preparando a igreja para o culto de hoje, eu, a pastora Lucimar, os meus filhos, né? Mais a família do diácono Leonardo, mais o diácono Eliezer, mais a nossa irmã Leonete, que estava participando conosco ali. A irmã Leonete fez almoço junto com a pastora, e nós almoçamos todos juntos na igreja, cuidando da obra do Senhor, limpando, para que você possa chegar lá hoje e encontrar uma igreja adequada para você. E também concluindo a obra, né, que nós estamos fazendo do complexo administrativo da igreja. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você a respeito de ciladas do inimigo? Muitas vezes, queridos, o diabo, ele coloca circunstâncias na vida da gente que nos impede de fazer esta obra. Eu falo muito para os obreiros o seguinte, que existe um critério para se servir a Deus. Quando o apóstolo fala que nós não podemos servir a dois senhores, né, eu faço um adendo a esta observação. Ele fala isso em se tratando de servir a Deus e servir ao diabo, mas eu quero falar para vocês entre servir, por exemplo, em dois ministérios distintos. Tem muita gente que fica pingando de igreja em igreja, né? E não faz parte de uma congregação, não faz parte de um grupo definido. Eu penso que nós temos que ser unidos, que temos que ser fortes, que temos que participar, né, da obra do Senhor de uma forma efetiva. Mas quando nós assumimos uma responsabilidade com o Senhor, eu preciso suprir a necessidade do meu ministério primeiro, para depois contribuir com outro ministério, né? Eu, como pastor ali da ADET Recanto 202, eu não posso abandonar o meu rebanho, deixar meu rebanho ali nas mãos de outras pessoas, de outros obreiros, para ir cuidar do rebanho de outras pessoas, da obra de outras pessoas, né? Sem que esteja tudo organizado, sem que todas as necessidades estejam supridas. O que eu vejo hoje é que os crentes estão perdidos, né? Estão perdidos. Tem um show aqui, ele abandona a igreja dele, o culto dele, a responsabilidade dele e vai para um show gospel. Vai ter uma conferência não sei o que, ele vai. A Bíblia, ela é uma revelação de um processo também hierárquico, né? Espiritual. Não existe uma hierarquia espiritual dentro da Bíblia Sagrada, né? Se eu sou levita e eu não posso vir ao louvor no dia que eu tenho que estar no louvor, eu preciso comunicar isso ao meu líder, porque senão eu mesmo me transformo numa cilada, né, para a obra do ministério de louvor. Se eu tenho duas pessoas que eu gostaria de citar, que eu já tive algumas experiências, que foram experiências positivas, né? A nossa irmãzinha Ellen, por exemplo, do Ministério de Louvor. A nossa irmã Ellen viajou para a casa da mãe em Valparaíso, foi para a casa da mãe em Valparaíso, mas eu sempre acompanho os grupos, acompanhando o grupo do Ministério de Louvor, percebi que ela avisou, gente, olha, essas 2 próximas semanas eu não vou estar na igreja, vou estar viajando, vou estar na casa da minha mãe, e eu estou avisando. Para que isso? É para que o Ministério de Louvor possa se adaptar a essa nova circunstância dela não estar lá, né? A irmãzinha Karina também, né? Catarina, né, na verdade. A irmãzinha Catarina trabalha de escala. Alguns dias atrás ela não pôde vir para o louvor porque teve que cobrir a escala de uma colega de trabalho e avisou: olha, irmãos, eu não vou poder estar nesse domingo, eu estaria aí nesse domingo, mas não vou poder estar. Então a gente
tira a chance de Satanás derrubar outras pessoas ou fazer com que outras pessoas aprendam um mau testemunho, uma má conduta. Outra pessoa, nosso irmão Ricardo. O irmão Ricardo, ele é o superintendente da escola bíblica dominical. Eu algumas vezes sugeri a ele que gravasse a lição da escola bíblica dominical para que nós pudéssemos transmitir essa lição da escola bíblica dominical. Mas sempre que ele não pôde fazer essa gravação da lição, ele me avisou: pastor, olha, eu não vou poder fazer, estou com trabalho, estou com atividade e estou avisando ao senhor para que o senhor possa se preparar para isso. Então, esta questão de uma postura, né, de um comprometimento responsável com as coisas de Deus, vem aqui descaracterizar e também vem aqui, como podemos dizer, minimizar os danos, às vezes, de ciladas que o diabo pode estar. E essas, em se tratando de astutas ciladas do diabo, por exemplo, são visitas inconvenientes que chegam na casa da gente na hora de sair para o culto. Eu, no começo da minha conversão, eu tinha um casal de amigos que só chegava na minha casa 5 horas da tarde. O culto começava às 6 horas, eles chegavam aqui, queriam visitar a gente 6 horas da tarde. Falava para eles, falava, ó, fica aqui em casa, eu vou ali cultuar o Senhor, então vamos conosco cultuar o Senhor, depois a gente volta. Vocês sabem por quê? Porque por mais que nós amemos essas pessoas, nós não podemos trocar o nosso compromisso com Deus para estarmos fazendo sala ou fazendo, né, como se diz, a política da boa vizinhança no horário que nós temos um comprometimento com Deus. O nome disso é cilada. Então, acostume as pessoas, acostume a família a respeitar os seus horários de culto, acostume as pessoas, acostume a família a respeitar os seus compromissos com Deus, porque essas pessoas também podem ser usadas como um instrumento de tropeço no seu caminho, tá bem? Então, tenha sabedoria para administrar o seu ministério, tenha sabedoria para administrar o seu relacionamento com Deus, os seus compromissos com Deus. Abra os seus olhos, né? É como a gente viu aqui no tópico anterior, vigilantes em toda oração e súplica. Para quê? Para que nós possamos estar atentos a questões que nos desviam da companhia, da graça, da bênção, da salvação e das nossas responsabilidades para com Deus. Nós estamos aqui também com a nossa missionária Carmen, ok? Nós estamos... Bom dia, Carmen. Bom dia, querido. Que Deus te abençoe. A nossa irmãzinha Raquel Barbosa está conosco também. A nossa irmã Val. Nós vamos orar hoje por ti, irmã Val, tá bem? Nós vamos orar por você no final dessa escola bíblica dominical, para que Deus possa abençoar a sua saúde, a sua vida, tá bem? O irmão Gessé está aqui, o Lacerda, o irmão Júnior do PSU, e a DET 415 está conosco também. Eu fiquei muito feliz em saber que aquela família aí da congregação dos irmãos que estava com o Covid já está restaurada, né? Assim, alegra muito o nosso coração saber desses acontecimentos maravilhosos, tá bom, pastor? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Conte conosco, tá bom? Conte conosco aí nessa caminhada, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, um dos campos de batalha espiritual são as astutas ciladas do diabo. Eu estou buscando esse lado, esse contexto familiar, esse contexto ministerial, porque eu acredito que vai ter uma aplicabilidade prática e muito real para nós. Eu sou pastor, lido com pessoas, com líderes, e eu percebo que nesse tempo a gente sofre muitas ciladas na área espiritual e na área familiar, ok? Algumas de suas astúcias. 1. Confundir a mentira com a verdade.
Gênesis 3, 4 e 5, né? Eu costumo dizer que uma meia-verdade é uma mentira completa. Tá bem, querido? Às vezes a gente não quer falar a verdade, inventa uma desculpa e eu com certeza classifico que uma meia-verdade é uma mentira completa, tá bem? Então a gente não pode deturpar a verdade, isso é uma estratégia de Satanás. Se você quiser confirmar isso nas Escrituras, você pode ir até o livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de número 4 e 5. Você vai perceber que uma das artimanhas, uma das astúcias de Satanás é confundir uma mentira com verdade. Ok? Número 2. Outra astúcia de Satanás é deturpar as Escrituras. Deturpar as Escrituras. Essa eu quero ler. Tá bom? Mateus 4, 6. Vamos lá. Essa é importante, assim, de uma forma poderosa para aquilo que Deus colocou no meu coração hoje. É Mateus, capítulo 4, verso de número 6. Vamos lá. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, assim, existem pessoas, queridos, que estão colocando Deus à prova, né? Através das Escrituras. Esses dias eu estava ouvindo uma rádio, esses dias não, já tem bastante tempo. Eu estava ouvindo uma rádio e ouvi uma palavra que me entristeceu muito. O pastor falou assim: olha, você vai vir, você vai trazer a sua oferta alçada, né, uma oferta alta, mas não se esqueça de colocar o seu nome no envelope, porque nós vamos cobrar de Deus a sua bênção. Ninguém cobra nada de Deus, queridos. Deus nos dá, nos concede através da sua graça. E graça quer dizer que nós recebemos algo que nós não merecemos. Entende? Estamos recebendo algumas coisas que nós não merecemos. Uma participação aqui do nosso irmão Lucas. Pastor, as ciladas do diabo podem ser armadas usando até mesmo as bênçãos que recebemos de Deus? Com certeza. Com certeza. Eu me recordo bem de um casal, eu acho que eu já vi uns 2 casais mais ou menos assim, Lucas. Orou muito tempo, orou muito tempo para que Deus desse um carro a eles. E Deus não volta atrás com a sua palavra. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E Deus deu o carro para eles. Eles vinham para a igreja todos os cultos. Tivesse chovendo, tivesse fazendo sol, os irmãos estavam no culto. Depois que eles conseguiram comprar o carro, eles começaram a deixar de vir no culto. Principalmente os dias que estavam chovendo, porque não queria sujar o carro, né? Não queria, enfim, expor o carro e tal. Então esse carro de bênção passou a ser uma maldição. Por quê? Porque o carro estava afastando essas pessoas de Deus, né? A palavra do Senhor, teologicamente falando, ela diz que nós somos mordomos, né, das coisas que são de Deus. A palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo de número 24, Lucas, diz assim: o mundo, tudo que nele há e todos os que nele habitam pertencem ao Senhor.
Isso quer dizer que tudo que existe pertence a Deus, né? Então, quando nós conquistamos alguma coisa, é porque Deus permite que uma parte daquilo que é dele esteja debaixo da nossa administração, né? Nós estejamos exercendo poder naquilo que é de Deus. Então, nós somos mordomos de Deus, ok? Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu conheci um outro casal também, comprou um carro novo e eles enchiam o carro de almofadas, né? Parecia que vendia almofada. A vontade de rir, mas é trágico, é uma tragédia. Eles enchiam o banco de trás do carro de almofadas, lotava de almofada. Eu ficava pensando, será que esse casal vende almofada? E eles faziam isso para não dar carona para os irmãos, né? Eles não queriam dar carona para os irmãos e usavam dessa estratégia para dizer que não podia ser bênção na vida do irmão. Isso também é uma cilada, né? Porque a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então comete pecado, acaba se tornando uma cilada. Ok, irmão Lucas? Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Tá bom, querido? Então as bênçãos também podem se tornar maldição na nossa vida à medida que nós não sabemos administrar as bênçãos. Irmão Rosário, saudade da senhora também, irmã Rosário. Deus te abençoe. Hoje nós temos um culto driving, ok? Vai ser lá na igreja a partir das 18 horas. Estaremos juntos ali, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Participe. Nós colocamos algumas poucas cadeiras ali para alguns irmãos que moram ali perto, mas não tem carro. Então, se a senhora quiser ir, vá. Nós respeitamos o distanciamento legal, tá bom? E também a equipe, né, que está trabalhando precisa de um espaço para se acomodar. Então vá, nós temos lugar para a senhora lá. Tá bom, irmã Rosário? A paz do Senhor. E nós também estamos com muitas saudades da irmã, ok? Vamos voltar aqui para as astúcias. Dissimular e induzir a dissimulação. Esse é um outro tema que eu também quero fazer a leitura bíblica, ok? Por quê? Porque eu nunca vivi um tempo de tantas pessoas dissimuladas, né? A pessoa, ela usa de duas astúcias de Satanás para justificar as suas escolhas, né? Ela deturpa as escrituras e dissimula. Então eu quero participar com você dessa leitura que está lá no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Então, dissimulação também é astuta de Satanás. 11, versos 13 e 14. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos de número 13 e 14, ok? Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então assim, o que o apóstolo Paulo está falando? Cuidado, tem gente que está dentro da igreja, finge que é santo, finge que é bom, finge que é agradável, finge que é amável, mas são dissimulados, são pessoas falsas, são pessoas que estão ali para dissimular e induzir outras pessoas à dissimulação. Dentro da igreja, não é em outro lugar não. Fazer falsos sinais, né? Vamos ver isso aqui também, que é importante. Fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses 2,9, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Isso tem muito nesse tempo, né?
Falsos sinais tem demais. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Queridos, tem muita gente fazendo milagre aí, e eu quero dizer para você uma coisa, não é da parte de Deus, né? Não vem da parte de Deus, cuidado. Porque se essas pessoas não são, não vivem a palavra de Deus, os seus prodígios, os seus milagres não podem ser da parte de Deus. Porque eu vejo muito, tem muita missionária, né? Muita missionária aí profetiza, que ora, que revela, que benze, né? As benzedeiras gospel, né? Que vivem na prostituição. Vivem na prostituição. Um homem aqui, outro ali e tal, não sei o que, não sei o que. Enfim, uma pessoa dessa não pode estar abençoando a sua vida espiritualmente, porque o que há nela não provém de Deus. Tem muitos animadores de púlpito, né? Grita, tal, rodopia, solta pipa no púlpito, dança Michael Jackson e faz um... Irmãos, cuidado, cuidado. Virando libertinagem, né? O apóstolo Paulo fala que nós não podemos usar da liberdade como pretexto para libertinagem, para esculhambação, né? A gente não pode fazer isso. Entendem? Então cuidado, ok? Falsos sinais, pessoas acusadoras. Eu falo muito disso quando eu digo que a palavra ela é proferida para a salvação e não para a morte, né? Tem muitas pessoas que ferem os irmãos, mesmo com a verdade. Aí faz o papel do acusador. Ah, você é um pecador, você é uma pecadora. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para pregar a vida, para pregar a salvação através da conversão, né? Quando eu uso a palavra, mesmo que tenha acontecido, mesmo que seja verdade, e o intuito é ferir, é magoar, é machucar as pessoas, eu acabo sendo instrumento de Satanás como astuta, né, na vida dos meus irmãos, ok? Vamos lá. O irmão Raimundo Silva está aqui com a gente também. Verdade, irmãzinha Raquel. Você pode mandar aí suas considerações, tá bem? Eu vou estar lendo aqui. À medida que a gente for progredindo, eu vou estar lendo aqui as suas observações. Semear incredulidade, né? Irmãos, isso é o que mais tem hoje, igreja motivacional, né? Estão tirando a autoridade da Bíblia Sagrada, estão tirando a autoridade do Espírito Santo. O que vale dentro das igrejas hoje é a música e a palestra motivacional. E isso acaba gerando incredulidade no poder sobrenatural de Deus. Também é uma astuta de Satanás. Promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, ideologias não cristãs. Iniciar a sua esposa, os dois serão uma só carne, casamento. Hoje tem gente que mora em casas separadas. Eu vi isso esses dias, agora em janeiro. Um casal cristão que o marido mora numa casa, a mulher mora na outra. Isso não é de Deus. Não precisa casar, Deus já sabe. Errado, precisa casar sim, Deus instituiu o casamento. Pode transar antes do casamento, tem problema nenhum. Não pode, irmãos. Pode uma mentirinha pro bem? Pode. Não pode, irmãos. Ideologias não cristãs, nós não podemos promovê-las, ok? Nós não podemos fazer parte disso. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Quer dizer, a nossa luta não é contra os nossos irmãos. Tem muita gente que está lutando uns contra os outros dentro da igreja. Não é isso que Paulo fala. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Estas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual.
O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado espiritual, ao mesmo... Vou ler novamente, queridos. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, ok? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Estes seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio, exercem poder. Faz até milagre, irmãos. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são inteligentes, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar, sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. O que isso quer dizer? Que Jesus exerce poder sobre todo o mal, sobre todas as hostes, sobre toda a malignidade, sobre Satanás, sobre todas as coisas. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos voltar lá no primeiro tema, no primeiro tópico. Nos fortalecer no Senhor. Esse fortalecimento é em Deus, ele não é em mim. Não é no meu conhecimento teológico, não é na minha capacidade de orar, não é na minha capacidade de repreender, não é na minha capacidade de administrar. Esse fortalecimento é em Deus, é um fortalecimento espiritual. O campo de batalha é espiritual, as ciladas são muito bem arquitetadas. Eu preciso estar pronto, fortalecido no Senhor, porque só Ele pode nos levar à vitória. Amém, queridos? Aí a gente vai ver, depois de conhecer, né, o campo de batalha, depois de conhecer os nossos inimigos, depois de conhecer as artimanhas dos nossos inimigos, nós vamos conhecer quais as armas espirituais que não podem ser dispensadas ao crente, né? São indispensáveis ao crente. Irmã Silvani, a paz do Senhor Jesus Cristo, querida. Que Deus te abençoe, amém? As armas indispensáveis aos crentes. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor, quer dizer, disponíveis a nós. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Uma das armas contra Satanás é sempre estar na verdade, é sempre falar a verdade, é sempre viver a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. É a verdade da doutrina e a verdade da vida. É ser um verdadeiro cristão, querido. Eu vejo muitos crentes
constrangidos com a mentira, porque mente depois vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, e acaba que não dá um bom testemunho, acaba se perdendo. Nós também estamos com saudade, irmã Silvani. Viu, irmã Leonete, que bom, querida, que a senhora chegou. A paz do Senhor, viu, minha querida? Deus abençoe vocês. Então, a verdade é uma das armas primordiais. Você vê que é a primeira, né? Eu penso que sem a verdade nós não podemos ter nenhuma das outras armas. Se a gente for mentiroso, se a gente for falso, se a gente for dissimulado, se a gente faltar com a verdade, as outras armas já não são, já estão distantes do nosso alcance, né? 2. Vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. 3. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza do Evangelho proporciona, a firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar Cristo. Queridos, olha, a couraça e os calçados são algo imprescindível, né? Ele fala assim, olha, trata-se de proteção aos órgãos vitais. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos ser injustos. Quando nós somos injustos, e eu vejo muita injustiça, vocês sabem o quê? Vou dar um exemplo para vocês. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos hoje, tem 2 pesos e 2 medidas. É um peso e uma medida para mim, um peso e uma medida para o meu irmão. Sabe como é que isso funciona? Ah, não, mas o meu filho, coitadinho, o meu filho, ele é assim porque ele tem um problema assado, mas o filho da irmã eu quero matar. O filho da irmã eu quero destruir. Ah, eu contei essa mentirinha, irmão, porque eu estava assim, eu estava assado, eu estava abalado emocionalmente, mas se a irmã mentiu, eu quero destruir. Ah, é uma mentirosa, é uma falsa. Então a justiça, ela serve para equilibrar essas relações. E você percebe que é algo vital, né? A couraça protegia os órgãos vitais, o tronco, né? Então, assim, é algo que, se não existir na nossa vida, a gente morre espiritualmente. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos. Mesmo que isso envolva a gente fazer algo que a gente não acha bom. Em geral é perdoar o irmão que pecou contra nós, falou mal da gente, né? Em geral. Amém? E os calçados é o que? É algo que vai te dar firmeza. Se você for uma pessoa verdadeira, se você for uma pessoa justa, consequentemente você ganha uma firmeza na sua caminhada. Ok? Sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. Quer dizer, quando nós estamos firmados, né, na fé, nós estamos protegidos. Aí eu vou dizer para vocês que é uma questão muito psicológica, né? Porque às vezes vem as dúvidas, às vezes alguém lança uma palavra que ela vai ali no fundo do nosso coração e gera dúvida, enfraquece a nossa fé, né? Enfraquece o nosso propósito, a nossa visão. E se eu tiver uma fé inabalável como aquele escudo que protegia todo o corpo, né? Eu vou conseguir me proteger dessas falácias, né?
Recebemos aqui uma participação. A retidão do soldado pode se referir à postura correta ou torta que ele toma diante das lutas diárias. Só se pode utilizar a proteção da couraça se a nossa postura é correta em todo o tempo. É isso? Glórias a Deus. Essa pergunta é do irmão Lucas? Ok. É assim, queridos. Na sexta-feira eu usei uma analogia bem interessante, né? Nós estávamos falando sobre família projeto de Deus lá no café com o pastor Ronaldo, lá no Adete Play, sexta-feira. E o pastor, eu estava esclarecendo para o pastor, uma vez eu fiz uma pregação lá na Igreja de Deus, na sede internacional da Igreja de Deus, na 410 Sul, na Asa Sul. E o tema era resgatando o projeto de Deus para a família. Isso falou muito profundamente no meu coração, por quê? Porque muitas vezes a gente não conhece qual é o projeto de Deus para a família, qual é o projeto de Deus individual para a minha vida, qual é o projeto de Deus para o meu ministério, qual é o projeto de Deus para a humanidade. Então, se eu não conheço o projeto, se eu não conheço o plano, obviamente eu vou fracassar, né, irmão Lucas? E aí, em se tratando da retidão do soldado, né, e aqui eu acredito que você está falando relativo à couraça, né, que protege a vida, que protege os órgãos vitais, né? O que acontece? Eu usei a seguinte analogia. Às vezes a gente compra um carro flex, né? Que anda com gasolina e que anda com álcool. Mas como eu não conheço, né? Qual é o proceder, como é que eu vou me relacionar com isso, eu fui lá e enchi o tanque de água. E aí eu vou estragar o carro. Né? A mesma coisa é com um soldado que não conhece a justiça. A justiça é um instrumento, né? Um instrumento de Deus para regular os relacionamentos. Eu não posso ser... Imagina, irmão Lucas, que você não pode ser justo com uma cadeira, não é? Porque a cadeira ela não tem consciência da sua própria existência, é um ser inanimado. Eu só posso ser justo com relação ao meu próximo. É uma questão de relacionamento, né? Eu posso chegar atrasado, mas se o meu irmão chegar atrasado, eu vou chamar a atenção dele. Isso é justo? Não. Vou usar uma outra analogia. Eu cheguei atrasado porque o meu irmão sempre chega atrasado. Então eu estou justificando o meu erro pelo erro do outro. Mas eu nunca percebo que o pastor sempre chega adiantado. Quer dizer, eu não quero usar de justiça com o que é certo. Eu estou medindo a minha justiça com aquilo que é errado. Então eu continuo sendo injusto. Pode se referir à postura correta ou torta? Pode. Há uma conduta desleal, há uma conduta desvirtuada, há uma conduta que não é adequada, né? A nossa postura como cristãos. A Bíblia fala que nós somos luz para esse mundo. Eu vejo hoje, queridos, algo que me deixa assim, extremamente preocupado. Levar conceitos contemporâneos de tradição para cima do púlpito. Nós precisamos ser diferentes. A Bíblia diz que nós somos sal. Não existe nada igual ao sal. Entende? Não existe, não vou entrar nesse mérito, mas não existe nada comparado ao sal. E a gente está misturando as coisas. Vou fazer a palavra que eu já fiz uma vez, do apóstolo Paulo. Tem gente usando a liberdade para libertinagem, para esculhambação, ok? Então, você precisa ter uma postura correta, uma postura de justiça, ok? E você só pode usar a couraça se a sua postura for justa,
Ok? Nós temos 10 minutos no Insta. Falta 10 segundos? Oh, meu Deus! Irmãos estão no Insta, passe para o Facebook, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Vamos lá, Irmã Socorro está aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Irmã Socorro, lá do Maranhão. Ei, Maranhão, preciso conhecer o Maranhão, viu, Irmã Socorro? Sempre tive muita vontade de conhecer o Maranhão. Vamos lá, a gente já falou dos calçados, já falamos do escudo, o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Irmãos, a cabeça da gente é tudo, né? A cabeça da gente é tudo nesse contexto, porque daqui saem os comandos para que nós possamos realizar todas as outras atividades, ok? Todos os planos, tudo aquilo que a gente quer realizar. Irmã linda, que bom que você está aqui. Manda um grande abraço pro meu amigo Marcos Pérez, viu? Fala que eu estou com muitas saudades de vocês. Amém, queridos? Então a cabeça, a gente precisa cuidar da cabeça, né? A mudança de mente, né, que o apóstolo Paulo fala, uma mudança de mente para uma mudança positiva, né, meus irmãos? Positiva, uma mudança que seja uma convicção de que estamos salvos através do sacrifício de Cristo. Conclusão. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta, e significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, assim como Jesus fez, né? Ele rebatia as afirmações, as colocações, os questionamentos de Satanás através da palavra, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Amém, queridos? Nós também amamos você, viu, irmã linda? Amamos você, amamos o irmão Marcos. Muitas saudades das meninas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe aonde Ele coloca a gente, aonde Ele tira. Deus sabe aonde nós somos necessários. Deus sabe disso. Um dia converso com o pastor de vocês e um dia vamos visitar lá no Recanto das Emas. Tá bem? Eu tenho certeza que ele vai liberar vocês. Não façam isso sem falar com o pastor, tá bom? Um dia vamos nos visitar lá, uma visita amigável, ok, queridos? A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Aleluia! Irmã Luana voltou, né, irmã Luana? A senhora saiu e voltou, né, irmã Luana? A senhora é terrível. Eu conheço, viu? Deus abençoe a todos. Nós estamos concluindo. Apesar da luta ser cerrada, da luta ser ferrenha, de ser uma luta de uma grandeza que a gente não consegue imaginar. O que nós precisamos colocar nos nossos corações é que Deus é superior a todas as coisas. Amém, queridos? Eu vou orar, vou abençoar você. Coloca aqui, por favor, antes, Lucas, a campanha da Igreja Solidária. Nós estamos na campanha da Igreja Solidária, você do Recanto 202, você que colocou no seu coração hoje o desejo de estar conosco lá na 202, leve a sua oferta de amor, um arroz, um feijão, um óleo, qualquer coisa que faça parte da cesta básica, para que nós possamos doar aos nossos irmãos. Nós também estamos na campanha do agasalho, ok? Cabide não sente frio.
faça o bem, doe um agasalho a alguém. Se você tem algum cobertor, manta, ok? Se você tem alguma coisa na sua casa que possa livrar os nossos irmãos que estão em situação de rua, do frio, leve hoje também, nós estamos recolhendo. Nós vamos tentar fazer essa distribuição amanhã, tá bom? Vamos ver hoje direitinho o que a gente consegue e amanhã a gente vai tentar fazer essa distribuição, se já tiver uma quantidade adequada. Ok, Pastor Marcos, que bom que o senhor chegou, tá bom? O Antônio Marcos está com a gente, a nossa irmã Karina também deve estar com a gente, o Ezequiel também deve estar conosco, tá bom? E nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Logo mais às 18 horas, Ministério de Louvor ensaio a partir das 16 horas, tá bom? Ministério de Louvor ensaio a partir das 16 horas, estejam lá, harmonizem-se para que o louvor seja perfeito ao Senhor, tá bom? A adoração seja perfeita ao Senhor. Estamos recebendo o nosso irmão Pedro, né? No Ministério de Louvor, filho da nossa irmã Leonete. Eu estou muito feliz em recebê-lo, viu, Pedro? Isso é maravilhoso. Ontem ele já ensaiou com a equipe de louvor e hoje eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário nas nossas vidas. A igreja da 508, a DET 508 vai estar conosco hoje, pastor Leonardo vai estar conosco hoje, vai ser sobrenatural, tá bom, queridos? Vamos orar então juntos. Senhor Jesus, Deus amado, nós agradecemos, Pai, a oportunidade de aprender de Ti. Nós agradecemos, Pai, o Teu amor, o Teu carinho, nós agradecemos os Teus ensinamentos, o Teu plano, o Teu projeto. Abençoa as nossas vidas, Senhor, de uma forma especial. Nos leva hoje, logo mais, a cultuar a Ti. O objetivo é adorar, Senhor, é ouvir a Tua voz. Então prepara tudo, Pai. Derruba todas as ciladas, todas as astúcias de Satanás contra a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. E que nós possamos estar juntos hoje, mais uma vez, adorando ao Senhor e engrandecendo o Teu nome. Todas as coisas nós Te pedimos e Te agradecemos. Em Teu santo nome, Jesus, e todos digam amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.